Capítulo 251 Goblins. Esfregue em todo o seu corpo, Jack ordenou enquanto entregava um pouco de pó de pedra aos membros de seu grupo com pressa, levando-os a se esconder atrás de algumas pedras. A área do Canyon nível 2 era implacável. As criaturas aqui tinham sentidos incríveis e eram difíceis de enganar. Alguns definitivamente já estavam indo em sua direção. Mal tinham mascarado o cheiro e escondido que as hienas apareceram, bem a tempo de devorar a primeira leva de perseguidores. Respingos de sangue. Os monstros cinzentos e aparentemente cacarejantes deleitaram-se com a matança antes de partir. Só então o partido pôde suspirar de alívio. Mestre, nesse ritmo, quanto mais perseguidores tivermos, melhor. Derek riu, apenas para Jack balançar a cabeça. Este aqui normalmente é território Goblin. Essa é a única razão pela qual não fomos emboscados instantaneamente. A terra em frente é onde a morte vagueia. Aspas, ponto de interrogação, ponto de exclamação, ponto de interrogação, aspas. As hienas eram animais de carga e caçadores. Era quase impossível evitá-los sem ampla preparação, tornando-os mais complicados do que monstros de nível superior. Tudo bem, vamos. Jack seguiu decididamente a fronteira que separava as diferentes áreas. Mestre, não encontraremos outro exército de goblins nesse ritmo? Derek perguntou, intrigado. Sim. Seu sorriso mostrava muita confiança. Uau! E daí? O lobinho encolheu os ombros com orgulho. O tolo humano tinha muito que aprender se tal coisinha bastasse para assustá-lo. Com certeza, eles logo chegaram a outra área rochosa com toneladas de goblins esperando. Jack caminhou até o limite do território deles, apenas para acender uma fogueira. Ele não poderia parecer mais relaxado enquanto assava carne. Ao lado, ele plantou solidamente uma bandeira acastanhada, escrevendo alguma coisa parecida com uma runa Salan. Derek continuou olhando ao redor maravilhado, mas ele era o único. Para os demais, a hora do almoço era sagrada. Mesmo o fim do mundo não os teria perturbado. Por um tempo, nada aconteceu. Então, no momento em que comiam alegremente, rochas explodiram ao redor deles, formando um anel terrestre. Goblins explodiram por toda parte, eles ficaram presos. Havia cerca de 50 goblins no total, o suficiente para massacrar facilmente 100 jogadores. Mesmo assim, Jack continuou se empanturrando de carne, arrotando de satisfação. Era como se ele não conseguisse ver os humanoides marrons. Derek só pôde dar um sorriso irônico diante da falta de reação de seu mestre. Caramba, sua atitude deixou até os goblins completamente confusos. Por que ele não estava com medo? Como ele poderia estar tão relaxado? Não fazia sentido. Depois de um tempo olhando, um goblin de armadura vermelha apareceu, indo lentamente em direção a eles. Sem dizer uma palavra, Jack entregou-lhe um pouco de carne, que ele pegou com desconfiança. Humano, por que aqui? Suas palavras eram simples, mas ele não era, longe disso. Apenas ouvir os jogadores no Canyon foi suficiente para ele aprender os rudimentos da língua deles. Este foi um feito incrível, especialmente considerando o quão recente foi a sua chegada. Com um sorriso, Jack respondeu. Desta vez Derek não conseguiu acompanhar nem um pouco a conversa. Mas, qualquer que fosse o idioma que ele falava, era o mesmo dos goblins. Os olhos do emissário goblin se arregalaram quanto mais ele ouvia. O goblin que falava humano já era chocante, mas seu pedido absurdo também era. Ele queria negociar, mas se isso não bastasse, o humano era tão arrogante. Havia apenas 2 deles e alguns animais de estimação, mas ele estava pedindo para conhecer seu líder de igual para igual. A única coisa a fazer era recusar uma exigência tão tola, e mesmo assim o goblin não conseguiu. Algo no sorriso do homem lhe disse que era uma má ideia rejeitá-lo. Só assim, eles logo foram guiados para uma área rochosa imperceptível. Sem que o goblin dissesse nada, Jack caminhou com confiança direto para a parede, passando. Uau, como? O lobinho seguiu alegremente o exemplo. Nadar na rocha parecia nadar normalmente, mas sem estar molhado, que incrível! Ele passou o minuto seguinte entrando e saindo alegremente.
Bem-vindo à Vila dos Duendes. Parabéns! Descobri uma nova área. Bônus XP. Recompensas maiores por um curto período. O lugar estava cheio de cabanas rochosas que pareciam tão simples quanto robustas. Quando os humanos apareceram, toneladas de goblins agarraram apressadamente armas terrestres, rosnando para eles. Este foi o início de uma invasão. Algumas mães preocupadas agarraram pequenos goblins que estavam vagando por aí. Olá pessoal! Já que não apenas falava a língua deles, mas até os cumprimentava como um chefe goblin visitante faria. Aspas, ponto de interrogação, ponto de exclamação, ponto de interrogação, aspas. Foi quando uma pequena criança goblin saiu apressada de uma cabana, carregando uma pequena tigela de pedra cheia de frutas vermelhas. Ela ganharia favores se fosse a primeira a apresentar o presente de boas-vindas. Seu pequeno rosto mostrava grande foco enquanto ela corria. Ela era tão fofa quanto vivaz, um forte contraste com seus irmãos cautelosos. Acontece que essa pequena criança goblin era cega, por isso ela sempre chegava atrasada à festa, mas não desta vez. Ela correu para o chefe dos duendes, visitante sem medo, radiante de alegria ao alcançá-lo. Obrigado, pequenino. Jack esfregou suavemente sua cabecinha, aceitando a oferta. Ele então esmagou as frutas, usando a pasta vermelha para desenhar nas bochechas. Essa tradição era deixar clara a posição do visitante. Dessa forma, os jovens impetuosos evitariam brigar com figurões visitantes. Enquanto ele desenhava o símbolo de King, os goblins ao redor engasgaram. Rei maior que líder do clã maior que chefe maior que ancião. Neste momento, eles ficaram impressionados. Esse cara era realmente humano. Ele agia como um duende, falava como um duende e até cheirava a pedra como um duende. Curiosidades aleatórias da vida anterior de Jack estavam valendo muito a pena agora. Eles ainda estavam cautelosos com ele, mas transbordavam de curiosidade ao olhar para ele. O guia Goblin os conduziu em direção a uma cabana tão simples quanto as outras. Este edifício de aparência simples abrigava o Goblin mais influente da vila. Todo o clã dos Goblins assistiu Jack entrar com muita atenção. O que sairia desse encontro? A história seria escrita aqui mesmo. Fim do capítulo. Capítulo 252 Negociações. Numa pequena cabana de pedra, duas figuras se encaravam com xícaras nas mãos. As bebidas por si só teriam assustado muitos e levados à submissão. Estava ameaçadoramente vermelho sangue. Isso era normal, considerando que era sangue. Tinha um fedor insuportavelmente pesado prenunciando o sabor. Continha mechas de luz mágica dourada nadando nele. Era viscoso o suficiente para quase parecer gelatina. A coisa toda parecia mais um veneno incrivelmente vil do que uma bebida que serviria aos convidados. O chefe Goblin observou o humano à sua frente. Ele não mostrou nenhum sinal de repulsa. Ele devia estar blefando, certo? Até os Goblins temiam essa coisa. O Goblin fez um brinde, sorrindo interiormente. Não havia como o humano ser capaz de manter uma cara séria para o que se seguiu. Isto provaria que ele era indigno do símbolo do rei. Quando Jack ergueu a xícara, o Goblin assentiu. Gole, gole, gole. Quando o líquido asqueroso invadiu sua garganta, Jack não pôde deixar de dar um sorriso nostálgico. Isso certamente trouxe lembranças, especialmente aquela vez com o enorme dragão. Alguém poderia extrair poder do sangue de um dragão. Por segurança, os dois beberam tudo. Eles não ganharam muita força, mas passaram dias no banheiro, mijando. Assim que o líquido chegou ao seu estômago, as visões começaram. Ele se via como um rockpacker, voando desenfreado sobre o canyon. Ele podia sentir a curiosidade da criatura pelos humanos recém-aparecidos, junto com a fome. Os humanos tinham um sabor ainda melhor que as pedras, ansiava por devorá-los. A sensação do vento em suas asas era tão suave e reconfortante. Foi quando viu um de seus antigos irmãos, agora servindo aos goblins, sentindo desdém por ele. Era hora de, a visão terminou abruptamente. Este foi o limite desta essência sangue específica.
Mas mesmo esta bebida de baixo nível teria desestabilizado qualquer pessoa na primeira vez. O chefe Goblin levantou uma sobrancelha. Do início ao fim, o rosto do humano não mudou. Não funcionou. Ele se viu deixando escapar. Voar com certeza é uma sensação nostálgica, obrigado. Ele parecia estar relembrando. Vento em suas escamas, asas batendo poderosamente, cuspindo fogo, rugindo para desafiar os céus. Aspas, ponto de interrogação, ponto de exclamação, ponto de interrogação, aspas. O que diabos ele estava descrevendo? Se você tiver a oportunidade, deveria experimentar a essência do dragão. Agora, essas são algumas das coisas realmente boas. Jack comentou casualmente. De dragão? O Goblin ficou sem expressão, seu rosto ficando vermelho de excitação. Que tipo de conceito maluco foi esse? Vendo o Goblin atordoado, Jack não perdeu a oportunidade de assumir a liderança. Agora, vamos falar de cooperação. O silêncio era pesado. Era difícil dizer qual lado sofreria mais com negociações fracassadas. O humano estava sozinho, mas um rei representava incontáveis. Uma guerra de erradicação total era uma possibilidade real e assustadora. Houve uma exceção à meditação pesada. A Goblin cega riu enquanto acariciava alegremente Mum. Foi tão fofo. Ela ainda não sabia que o chefe, que ela acolheu com sucesso, era na verdade humano. Ela ainda estava feliz por ter feito um novo amigo poderoso. Os Goblins respeitavam duas coisas, poder e sabedoria. Era costume que o chefe visitante recompensasse seus esforços respondendo a algumas perguntas. Esta foi uma oportunidade incrível de aprendizado. Foi quando uma comoção aconteceu. Foi o som de centenas de goblins ofegantes em estado de choque. O chefe e Jack saíram, e ele ainda tinha o símbolo do rei. Ele realmente era o velho Goblin dirigiu-se à multidão. Goblins, agora temos um novo aliado. Bem-vindos ao rei dos humanos, o rei demônio Gecko, aquele que caça dragões. No silêncio, sua voz trovejou e ecoou. Eles esperavam uma aliança depois de verem ambos sair vivos, mas que tipo de introdução incrível foi essa? Para uma certa garota cega, eram muitas revelações ao mesmo tempo. Seus gritos fofos ressoaram. Caça-dragões? Rei demônio? Espere. Humano. Seu pequeno corpo tremia todo. A reunião correu muito bem por uma razão simples. Jack sabia tudo sobre os goblins, mas estava tão confiante que se tornou intimidante. Ao contrário das fadas, os goblins foram uma raça de curta duração. Seus ancestrais sabiam sobre os humanos, mas esse conhecimento havia se perdido há muito tempo. Eles temiam começar uma briga com um inimigo desconhecido. A imortalidade dos Braves era especialmente assustadora. Como eles poderiam lutar contra isso? Com o tempo eles aprenderiam a converter jogadores em goblins, mas convencê-los também não seria tão fácil. Vamos festejar. Conforme o chefe anunciou, o rabo de Mum balançou em expectativa. O lobinho era esperto. Graças às aulas particulares de Jack, ele conhecia inúmeras línguas. Bom, só palavras como carne e comer, mas ainda assim contou, né? Os goblins fizeram de tudo para homenagear seus convidados, pica-pedra e carne de hiena perdida. Uma hiena seria banida de sua matilha de vez em quando, terminando em um prato de goblin. Mum estava pronto para ajudar na torrefação. Enquanto o lobinho invocava galinhas flamejantes do céu, muitos goblins caíram no chão, prostrando-se. Orações ininteligíveis. Mestre, o que eles estão fazendo? Derek perguntou, intrigado. Oh, nada demais. Eles estão simplesmente maravilhados. Épico. Como aquele dragão que lutamos antes. Isso é verdade? Derek comentou. Claro que não. Jack zombou, Derek suspirando de alívio. Não havia como o lobo bobo e amigável ser tão incrível, mas então Jack acrescentou. Aspas. Mum tem uma linhagem mítica. Seu companheiro foi especial desde o início, além de ter evoluído 2 vezes. Frango ardente mais desejo. M mítico. Derek olhou incrédulo para o lobinho. Isso era ainda melhor. Uau! Reprovador.
O lobinho agitava uma pata em reprovação para os goblins prostrados. Porque eles estavam ajoelhados. O fogo estava aceso e era hora de assar a carne. Amadores. Eles começaram a cozinhar, lançando olhares furtivos para o pequeno lobo despretensioso que escondia tamanha habilidade mágica. Agora estava balançando a cabecinha em aprovação. Para colocar as coisas em perspectiva, ele tinha melhor domínio de mana do que praticamente todos eles. Quão poderoso se tornaria quando atingisse a maturidade? A festa foi tão alegre quanto deliciosa, revelando os detalhes do encontro. Os goblins entregariam emblemas a Jack que serviriam como fichas de passagem segura. Eles dariam a ele seu próprio pássaro mensageiro. Funcionaria em todas as áreas do mundo aberto, mesmo que a função de mensagem estivesse bloqueada. Eles compartilhariam suprimentos com ele. Isso incluía algumas rações, mas o mais importante, isca de hiena e removedor de cheiro para ajudá-los a progredir. Em troca, ele os ensinaria pessoalmente sobre os humanos e sua língua. Eventualmente, ele enviaria professores extras também. Embora não fosse nada exagerado para começar, faria uma grande diferença para sua pequena festa. Jack sorriu ao enviar uma mensagem para seu contato em Springfield. Era hora de seus asseclas NPC espalharem rumores sobre uma maneira de evitar lutar contra os goblins. Isso chegaria na hora certa, considerando o quanto foi sacrificado para eliminar um único clã de goblins. Muitos estariam interessados, e ele usaria isso para aumentar sua influência. Assim que terminaram de comer, Jack já estava pronto para sair. Ele encontraria Ulisses com certeza. Fim do capítulo. Capítulo 253 Detetive abandonado. Jogue. A isca, hiena, desenhou um arco no ar, pousando a certa distância. Um lobinho seguiu seu curso com olhos saudosos, embora não fosse tão gostoso encher essa coisa. Tudo bem, vamos. A festa de Jack estava progredindo bem desde que eles conseguiram esses pequenos hambúrgueres marrons e suculentos. Eles lançaram um perfume no ar atraindo todos os monstros do Canyon. Inúmeras patrulhas de monstros, evitado, tiveram a oportunidade de ver a vida selvagem de uma distância segura enquanto esta lutava pelas iguarias. Hienas, Rock Giant Worms, Royal Rock Packers e outros. Mesmo assim, eles estavam pisando em ovos. Já que às vezes os levava a fazer desvios consideráveis, mas também os fazia passar bem ao lado de monstros adormecidos. Derek assistiu ansiosamente cada uma das decisões de seu mestre. Vê isso. Túnel de verme, algumas gotas vermelhas de sangue verdadeiro e manchas de pelo cinza. Recentemente houve uma briga aqui, e os monstros estarão ocupados se recuperando. Nós passamos direto. Vê aquela parede rochosa ao longe. Esta é a área de nidificação perfeita para os pica-paus, e serão incontáveis. Se nos avistarem, acabou, vamos dar a volta. Uma olhada ao redor foi o suficiente para determinar o melhor curso de ação. Suas explicações eram sempre simples e lógicas, quase fazendo parecer fácil, não era. Jack os guiou sob o sol escaldante, em um ritmo moderado para não se exaurirem. Eles notavam fissuras na rocha de vez em quando, mas ele sempre as desprezava. Mestre, não deveríamos tentar explorar alguns deles? Derek perguntou, perplexo. Um lixo não estaria escondido em algum lugar na escuridão. Não. Jack riu enquanto olhava para seus animais de estimação. Moon estava se sentindo muito bem agora. Mesmo depois de tudo isso, o lobinho ainda estava tão enérgico como sempre, se não mais. O sol fez tão bem em seu pelo. Quanto ao esqueleto e ao macabro, mostravam claramente sinais de aborrecimento. Este lugar era ensolarado demais para o gosto deles. Esses três tinham uma coisa em comum. Todos eles estavam relacionados à energia demoníaca de uma forma ou de outra. Eles eram a razão pela qual ele não temia se perder. Contanto que ele os mantivesse de olho, seus instintos o levariam ao seu destino. Não se preocupe, saberemos quando chegarmos lá, garantiu Jack. Cerca de 1 hora depois. Chegamos. O murmúrio de Jack quebrou o silêncio. Nós somos, claro,
Os 3 bichinhos não perceberam, mas estavam todos olhando com saudade para uma pequena fissura na parede, seu próprio ser os atraindo para lá. Parecia qualquer outro buraco aleatório no cânion, mas era só isso. Ele estava certo disso. Um grande sorriso adornou seu rosto enquanto ele desaparecia na escuridão. Pove, isso é uma loucura. Forsaken Hero suspirou ao olhar para outro relatório de fracasso. Não importa para onde e como enviassem batedores, eles sempre acabariam como refeições felizes de hienas. O ímpeto do poderoso exército de jogadores havia sido interrompido há muito tempo. Eles estavam bêbados com a euforia da vitória, apenas para serem comidos por feras selvagens. Este cânion foi impiedoso. Mesmo assim, o grupo do Rei Demônio não estava em lugar nenhum. O bastardo estava tratando este lugar como seu quintal, ou assim parecia. Como? Eles seguiram sua trilha até outro bastião, Goblin, não que houvesse outra coisa além de pedras. Ainda assim, havia muitos goblins para eles enfrentarem. Talvez devêssemos simplesmente ir embora. Aquela chamada Princesa Âmbar estava pronta para que eles cortassem suas perdas e seguissem em frente. TCH, isso é humilhante. Você está me dizendo que toda a nossa história de jogo é inútil contra um cara. O ancião da época suspirou desapontado. Desistir? Aceitar a mediocridade? Inferno, não. Forsaken nunca concordaria com isso. Quanto mais o herói abandonado quebrava a cabeça, mais turvo parecia o caminho para a vitória. Seu alvo sabia mais do que eles, desde fingir um círculo mágico até sobreviver em uma área infestada de goblins e deixá-la ainda mais forte. Lutando contra os goblins, este foi um beco sem saída. Lutando contra as hienas, eles também poderiam se servir em uma bandeja de prata. Quanto mais eles fossem, mais criaturas se reuniriam. Não, eles precisavam de mais informações. Essa era a questão. Enquanto todas as outras facções exploravam lentamente o cânion, em busca de pistas ou ganhando XP, os renegados dedicaram seus esforços em outro lugar. Eles vasculharam Springfield, a entrada do cânion e até mesmo as Minas Eternas. Jack conversou com os paladinos antes de vir aqui, certo? Tinha que haver uma razão. Quero saber tudo, até os detalhes mais insignificantes. Ele ordenou a seus asseclas que resolvessem derrubar o todo infinito se necessário. Logo sua janela de mensagens estava cheia até a borda. Rumores, rumores, ainda mais rumores, foi tudo inútil. Mesmo assim, ele continuou lendo incansavelmente. Herói abandonado permaneceu em silêncio, analisando a enorme quantidade de informações, seus olhos já injetados e mostrando claros traços de obsessão. Foi quando o exército desmoronou. Hienas na frente, goblins nas laterais e ótimo XP atrás deles, a escolha não foi muito difícil. Apenas alguns permaneceram, olhando para o homem com preocupação, suspirando. Ele está bem? Apenas com raiva, razoavelmente. Os ratos, o servo invisível. No momento em que eles estavam se sentindo mal pelo homem, ele se levantou de repente, gargalhando diabolicamente. Hehe, é isso. O cânion, a cidade e as Minas Eternas estão em todos os lugares que ele está. Eles. Do que diabos ele estava falando? Ninguém o entendeu enquanto ele corria com uma velocidade incrível, o tempo todo rindo. Ele estava bem? De qualquer forma, tinha que ser grande, certo? Isso porque ele havia enviado uma mensagem a todos os membros de sua facção. Herói abandonado, prepare-se para a guerra. Desta vez vamos derrubar o Rei Demônio com certeza. Forsaken Bard, sério, senhor? Estarei lá o mais rápido possível. Comporei músicas sobre nosso heroísmo. Liu Forsaken, estava esperando por esse momento. O que devemos fazer, chefe? Herói abandonado, fique de olho nos mímicos. Eu estarei lá, mímicos. Por quê? Eles não eram artistas fracos? Por que eles iriam esperar? Algo estava estranho. Os simples mímicos arriscavam a vida em áreas de caça, por quê? Não fazia sentido algum. Ainda assim, qual era a ligação entre eles e o Rei Demônio? Forsaken era semelhante a uma colmeia cutucada.
Eles correram por todo lugar enquanto o herói abandonado chegava rapidamente às Minas Eternas. Na entrada aguardava um único paladino deixado para trás para guardar a saída enquanto seus colegas investigavam o local. O homem parecia incrivelmente poderoso e arrojado, muitas donzelas observando-o enquanto riam. A atmosfera animada era muito diferente da habitual desolação. Forsaken Hero declarou seriamente seu caso. É assim que é, Senhor Paladino. Por favor, ajude-nos. Ele implorou com esperança estampada em seu rosto. Mímicos. PFFT, você é muito ingênuo. Você pode não saber disso, mas nós da Igreja da Luz Sagrada somos inerentemente dotados de sentir o mal, então fique tranquilo. Está tudo bem. O homem santo riu calorosamente, sua pesada armadura de placas balançando para cima e para baixo. Há um mímico bem ali e não consigo sentir nenhum mal. Ele adicionou. Mas, herói abandonado tentou argumentar. Foi então que a aura do homem mudou completamente. Sua fachada benevolente desapareceu, substituída por um rosto severo mostrando críticas. Você está duvidando de mim? O punho do paladino já estava cerrado com força, pronto para dar um soco no idiota que estava perdendo tempo. Não, é só. O jogador protestou desajeitadamente. Tudo bem, aqui, olhe. O paladino viu a preocupação genuína nos olhos do homem e finalmente cedeu. Ele se aproximou do mímico, lançando luz sagrada sobre ele. Está tudo bem, veja. Holy Glow. Esse gesto pretendia ser tranquilizador, mas ele falou um pouco cedo demais. Assim que a luz pousou no mímico, a reação foi instantânea. ARRGGG. Aspas reticências. Aspas. Houve um longo momento de silêncio. Ah, monstro! Uma donzela que veio buscar o colírio para os olhos gritou estridentemente de horror. É um ghoul, entenda! O paladino gritou. O monstro fugiu apressadamente, rompendo o cerco dos braves, fazendo-os voar. Uma serenata sagrada ecoou quando o paladino começou a canalizar seu poder divino. Um gigantesco martelo de energia cresceu de sua arma enquanto ele o esmagava impiedosamente na criatura. Esmagar. O chão tremeu, fazendo com que os jogadores ao redor perdessem o equilíbrio. O golpe também enviou uma onda de choque no ar, preenchida com a energia quente da luz. ARRRGG. O ghoul ainda estava vivo, levando-se ao limite. A essa altura, já havia desistido completamente de sua aparência humana. A criatura corcunda correu sobre os quatro, usando seus membros poderosos para se impulsionar mais rápido. Sua parte traseira estava totalmente empolada pelo ataque anterior. Pare com isso! O paladino gritou. Junto com seu grito veio uma missão. Pare o ghoul ou ajude-o a escapar. Todos eles escolheram ajudar o paladino a sair da justa autopreservação. Ele era obviamente mais forte. Braves versus Mad Ghoul, multidão contra um morto-vivo nu. Os mortos-vivos continuaram desviando para a segurança uma e outra vez. Infelizmente, ele continuou sofrendo cada vez mais danos, deixando Springfield em uma bagunça completa. Mal alcançou os portões principais e suas pernas finalmente cederam, caindo de cara antes que pudesse causar qualquer problema para a cidade. Os jogadores aplaudiram. Conseguimos! Vencemos! Esse ghoul com certeza era um pervertido. Graças a Deus paramos isso a tempo. Mas assim como eles estavam se regozijando, o morto-vivo abriu bem a boca, mostrando sua língua negra. Shiriek, PFFT, você pode gritar o quanto quiser. É inútil. Jogadores idiotas ridicularizaram a criatura, não percebendo a careta no rosto do paladino. Esse grito foi um aviso. Memes começaram a desaparecer enquanto olhavam para o Deep Rock Canyon com preocupação em seus olhos desumanos. Fim do capítulo. Capítulo 254 Mortos-vivos. Bem-vindo à antiga catacumba ao ar livre. Investigue a área. Talvez haja um tesouro? O fedor da morte encheu a área, invadindo o nariz dos vivos. Para a festa de Jack, isso não foi problema algum. Eles até acolheram bem.
O barulho dos ossos teria deixado muitos cautelosos e talvez aterrorizados, mas em vez disso eles aplaudiram. Eles até sorriram ao perceber a abominação. Menor que esqueleto animado de hiena. Nível 30, Skull_Ind_Crossbones, maior que. Uma hiena malhada veio aqui apenas para morrer e renascer como morta-viva. Atrás, inúmeras criaturas mortas-vivas semelhantes vagavam pela área, muitas para serem desafiadas. Uau! Eles são iguais a você! Enquanto sorria, o lobinho apontou uma garra para seu irmão galinha e para os monstros aleatórios. Cluque! Grite! Que incrível! Entre todos eles, apenas Derek demonstrava desconforto ao olhar para as criaturas que de forma alguma deveriam existir. Aqueles eram muito diferentes dos fofos da festa. Para tornar as coisas ainda mais problemáticas, havia energia demoníaca suficiente na área para curá-los assim que fossem danificados. Seria necessária energia sagrada para despachá-los. Mesmo assim, eles tiveram que passar por eles, pois estavam guardando um templo pequeno e de aparência decrépita que exalava uma névoa escura, obviamente o seu destino. Ainda assim, como diabos eles sobreviveriam a essa legião de monstros? Derek virou-se para seu mestre, esperando uma resposta. Já que já estava se preparando, ele usaria a mesma tática que havia feito anteriormente com as criaturas do Canyon, criar uma distração. Já que pegou um item, menor que Dragon's Amber Core, Shattered, maior que. Ele diligentemente começou a preenchê-lo com o máximo de energia demoníaca possível. Mesmo em seu estado despedaçado, permaneceu um grande receptáculo. Após alguns minutos de esforço, o núcleo passou de laranja claro para um tom escuro. Menor que núcleo âmbar do dragão corrompido, quebrado, Small_Orange_Diamond, maior que. Dando um aceno satisfeito, ele entregou o item a Derek. Ele deu um tapinha em seu ombro, dando-lhe um sorriso caloroso que fez seu discípulo estremecer por algum motivo. Contarei com você. Voe, jovem. Ponto e vírgula parêntese que fecha. Derek engoliu em seco antes de concordar, entendendo o que seu professor quis dizer. Ele se tornaria a isca perfeita para monstros, mostrando tudo o que os mortos-vivos desejam. 1. Força vital. Eles tinham inveja do calor dos vivos e não queriam nada mais do que extingui-los. 2. Energia demoníaca, do tipo mortal, pois aumentava seu poder. Afastando seu medo, ele correu direto para a legião de mortos-vivos. Sua existência fez com que as mandíbulas do monstro batessem de excitação, seus olhos tremeluzentes fixando-se no núcleo. A energia demoníaca bruta era boa. Eles certamente evoluiriam enquanto entendessem essa coisa. Seus dedos ossudos estavam estendidos com ganância. Afinal, as criaturas imortais estavam famintas. Eles estavam fadados a vagar por este lugar por muito tempo, muito antes da renovação de mana. Concentre-se, Derek, concentre-se. Ah! Enquanto corria, o espadachim gritou a plenos pulmões. Isso era ainda mais perigoso do que lutar contra um maldito dragão. Uau! Uau! O pequeno olhou com saudade para o longo trem de mortos-vivos logo atrás do homem. Eles pareciam estar se divertindo muito. Queria tanto se juntar para brigar. Vamos, depressa. Eles teriam apenas uma janela de alguns segundos. Já que se posicionou como se fosse um velocista olímpico antes de correr direto para o templo. Eles estavam apenas na metade do caminho quando todos os mortos-vivos pararam de repente. Ninguém parecia mais se importar com o humano em fuga quando todos se viraram para Jack. Grite! Eles correram direto para ele com gritos estridentes, formando uma onda ossuda prestes a engoli-lo. Oh Deus! Se ele fosse varrido por eles, ele nunca iria ressurgir. Todo o seu corpo seria dilacerado membro por membro. Isso não funcionaria, de jeito nenhum. Explodir sua mana com uma rajada de vento. Ele precisava de seu poder para o que viria a seguir. Reaparecer na cidade? Não, apenas voltar o mataria. Ou ele morreria do próprio Canyon, poucos suprimentos, ou dos jogadores que o guardavam. Ele deu um sorriso irônico antes de olhar para o broche em seu peito, suspirando. Ativar broche épico e macabro amaldiçoado.
SN. Aviso: você deixará de ser humano. Este processo pode ser irreversível. Ele sabia perfeitamente quantos problemas isso poderia trazer. Isso tornaria quase impossível se misturar com os humanos. Talvez ele até precisasse se tornar um mímico. Mas este era um pensamento para mais tarde, pois agora ele precisava de mais poder. Foi aí que a transformação começou. Para alguém renascer como um Gu, primeiro o corpo tinha que morrer. Uma dor excruciante o dominou. Era mais angustiante do que ter a pele e os músculos arrancados. Foi um sofrimento angustiante que parecia interminável. Dor, só dor, nada além de dor. Era insuportável, mas ele continuou correndo, pois parar significava o fim. Mesmo enquanto seus músculos inchavam e queimavam friamente por dentro, suas pernas continuavam se movendo. Arrrgg. Até mesmo Jack não pôde deixar de gritar de angústia, o que fazia com que os gritos constantes dos mortos-vivos parecessem fofos. A mudança durou apenas um instante, mas pareceu uma eternidade. Transformado com sucesso em um Gu. Calculando a afinidade de energia demoníaca. Analisando. Por favor, espere. Ding. Aumentou todas as estatísticas em 27 a 29%. Afinidade da energia sagrada reduzida. Todas as resistências ajustadas de acordo. Um poder frio e sombrio agora habitava dentro dele, enchendo todo o seu ser de energia. Ele podia sentir a pulsação, mas não era tudo. Também havia uma fome incrível. À distância, Derek parecia tão apetitoso. Sua carne parecia tão macia. Ele não queria nada mais do que reduzi-lo a um resfriado e sem vida. Não, ele finalmente voltou aos seus sentidos. Ele teve que correr cada vez mais rápido do que nunca. Ele se concentrou no templo à frente, que parecia tão diferente agora. A escuridão agora parecia especial. Ele podia senti-lo pulsar como se fosse um batimento cardíaco enquanto o chamava. Ofereceu-lhe tudo o que ele sempre quis. Suas novas garras escuras cavaram a terra, levando-o adiante. Ao passar pela entrada, ele se sentiu muito feliz. Foi quando ele se viu em um mundo de trevas. Bem-vindo à prisão de Graham do Undead Lord. Boa sorte em sobreviver. Fim do capítulo. Capítulo 255, Julgamento de Mortos-Vivos. Escuridão. Como os olhos podiam ver, apenas escuridão. Este lugar parecia o reino da morte de Thanatos, mas aparentemente era uma prisão. No entanto, não havia nenhum prisioneiro à vista. Ativação do julgamento do Lorde Morto-Vivo Graham. Desistir ou a morte resultará em fracasso. Um julgamento? As provações sempre foram uma oportunidade incrível, contanto que a pessoa não se esforçasse demais. Muitos heróis caíram devido à reação do julgamento. Chiado. A escuridão começou a distorcer. Ele não conseguia ver, mas podia sentir perfeitamente por algum motivo. Foi quando 5 crachás apareceram de repente. Menor que esqueleto animado. LV-23. Maior que. É isso. Jack ergueu uma sobrancelha. A dificuldade deveria vir da falta de visão. Ele nem se incomodou em usar uma arma. Ele felizmente desmontou as coisas com suas novas garras brilhantes. Eles eram afiados o suficiente para desmantelar os vivos e eram eficazes até mesmo contra ossos. Assim que ele terminou de reduzir seus oponentes a pó de osso, ainda mais deles surgiram. Ele simplesmente teve que massacrar um exército deles para terminar. Mas o cerne do desafio logo se revelou. Ativação da Maldical do Lorde Morto-Vivo. Prepare-se. A morte está chegando. Um sentimento opressivo veio de todo o reino quando uma onda de energia tomou conta dele. Foi energia demoníaca. Ativação de estatística de resiliência. Resistido. Energia demoníaca envolve você. Mais 15 HP. Aspas reticências. Aspas. Foi isso? Ao ver essa suposta maldical, ele não pôde deixar de rir. O que deveria ter sido mortal apenas o curou. A dificuldade dos trials foi baseada no nível do usuário, mas também no estado geral do jogo. Já que hífen maior que,
Infinito de nível relativamente baixo hífen maior que nível ainda mais baixo do que ele. Undead Trial hífen maior que não contabilizando um jogador tendo uma raça tão forte quanto um ghoul. Afinidade demoníaca aumentando ainda mais. Claro, a Maldical não foi tudo. Houve também outro desafio, as próprias criaturas. Seu número aumentou rapidamente, 5, 10, 20, 40, etc. Mas Jack nunca teve medo de estar em menor número. O que se seguiu não foi tanto uma provação, mas sim uma sessão de treinamento descontraída, com ele se acostumando com seu novo poder. Então finalmente terminou quando uma luz vermelho-sangue encheu de repente o reino. Com uma explosão de poder, um último ser surgiu. Este era muito diferente, até mesmo no nível boss. Menor que Lorde Morto-Vivo Graham, selado, LV46, Crossed_Swords, Skull_Indie_Crossbones, maior que. Armadura de placas pesadas, capacete escuro com chifres ósseos, olhos vermelhos tremeluzentes e uma enorme espada de 2 mãos, possivelmente de 5 mãos. O monstro falou com uma voz de cemitério. Depois de inúmeras tribulações, você conseguiu. Apenas para parar quando olhou para o estado de Jack. A pele esbranquiçada revelava incrivelmente sua identidade. Um ghoul. Ei, nunca houve um candidato legado tão relaxado como ele naquele momento. Ele estava até acenado suavemente. Aspas. O severo Cavaleiro da Morte não tinha certeza de como reagir. Quanto mais ele observava o ghoul à sua frente, mais pasmo ficava. Havia tantas coisas que não combinavam. Que tipo de ghoul era esse? Ele era um ghoul recém-transformado, tão recente que era questão de dias, no máximo. 2. Seus olhos estavam completamente claros. Não havia nenhum vestígio da incrível fome ou dúvidas que eram comuns em novos mortos-vivos. 3. A energia demoníaca que ele irradiava estava muito além do que ele deveria ser capaz de controlar com sua escassa força. Ei, eu sei que sou muito bonito, mas é constrangedor se você continuar olhando com tanta avidez. O ghoul murmurou timidamente. Aspas. Aspas. Esse ghoul não conhecia o medo. O que aconteceu com o medo instintivo que os mortos-vivos inferiores sentiam dos seus superiores? De repente, ele sentiu sua dignidade desafiada. Jack sorriu como o Cavaleiro da Morte antes de começar a emitir um poder ilimitado, tentando intimidá-lo. Em vez de recuar, ele arregalou os olhos, tentando aprender com isso. Em Infinite, havia algumas coisas que nenhum conhecimento poderia realizar. Foi semelhante a obter um diploma IRL, conhecimento mais presença foram considerados. Pressão do Cavaleiro da Morte. O próprio reino começou a tremer, mostrando vestígios de destruição em alguns lugares. A área de teste não foi construída para suportar tanta pressão. Ele era positivamente abominavelmente assustador. A criatura estava sorrindo sob o capacete. Isso ensinaria ao jovem ghoul uma lição de humildade para, que diabos. Mesmo agora, ele ainda estava olhando para tudo com ansiedade. Jack estava fazendo o possível para circular sua própria mana, seguindo o exemplo da criatura. Tudo o que ele fez foi observar, e ainda assim, desencorajou um Cavaleiro da Morte com sucesso. Será que ele ficou tão fraco depois de dormir? Naquela época, era temido por todos, mas agora parecia que até mesmo assustar um pequeno recém-nascido estava além de suas capacidades. Você está bem, irmão Cavaleiro da Morte? Jack demonstrou grande preocupação. Reticências. A compaixão do ghoul nada mais era do que um prego na psique dos mortos-vivos deprimidos. Que tal me ensinar alguns movimentos? Você tem algum legado para dar? Posso garantir que nunca haverá um herdeiro melhor. Ele argumentou. Foi então que os mortos-vivos resolveram simplesmente prosseguir com seu propósito original, por mais estranho que parecesse. Finalmente encontrou um pingo de confiança de volta. Você concluiu o primeiro estágio por causa de sua identidade macabra. Não fique complacente com o que se seguirá. O Cavaleiro da Morte repreendeu enquanto atacava a pequena criatura.
No Born Ghoul vs Big Dead Death Knight. CLAWS End Cluckinator. vs Gigante que Sword. Jogador de baixo nível vs NPC de alto nível Terminator Grade. Cada movimento da manopla do Cavaleiro da Morte convocava milhares de esqueletos ou impulsionava a lâmina gigantesca em um arco mortal. O resultado foi óbvio, já que perdeu. Ele perdeu repetidamente até que seu corpo quebrado se recusou a se mover, mas ele continuou lutando com magia mesmo assim. Carniçal sem membros usou bola de fogo. Não é muito eficaz, mas é brilhante. Ele foi espancado e espancado até que o próprio significado de ser totalmente destruído foi inscrito em sua alma. Foi uma luta que não poderia ser vencida desde o início. Hehe, você terminou por agora. O Cavaleiro da Morte trovejou alegremente. Nunca, já que ainda estava ardendo de espírito de luta. Os mortos-vivos riram. Esse jovem com certeza era interessante e divertido de bater. Não importa o quão mentalmente resiliente, não havia como ele conseguir lidar com sua força e... O morto-vivo de repente estremeceu com o choque. Sem perceber, ele realmente usou todo o seu poder. Isso deveria ser apenas um teste. De alguma forma, um júnior, transformado apenas por alguns dias, conseguiu fazê-lo lutar de igual para igual. Ao olhar para o reino de teste destruído, os mortos-vivos não podiam acreditar no que ele havia feito. O Ghoul já estava se distanciando, juntando os membros novamente. Aspas, ponto de interrogação, ponto de exclamação, ponto de interrogação, aspas. Mesmo agora ele ainda tinha vontade de lutar. Os mortos-vivos não foram os únicos que se perderam na luta. Quanto tempo se passou desde que Jack travou uma batalha tão satisfatória? A melhor parte foram os pulsos de energia demoníaca curando-o ocasionalmente. Eles lutaram com pouco descanso por horas, mas ele não estava nem um pouco cansado. Vamos continuar. Ele chamou seu oponente em duelo, apenas para ele dar uma gargalhada. Receio que este julgamento esteja terminando. Basta olhar ao redor, este lugar entrará em colapso se continuarmos. O cavaleiro suspirou. Mesmo assim, você se saiu muito bem e isso merece uma recompensa, Peg. O morto-vivo jogou para Jack uma joia vermelha escura, uma delas crepitando com poder sombrio. Que incrível! Isso fazia parte da alma morta-viva. Isso conteria suas experiências de vida. Agora, saia e mostre a irritante praga sagrada fora do orgulho da raça morta-viva. Com um aceno, Jack foi mandado para fora do julgamento. Espere, peste sagrada? Fim do capítulo. Capítulo 256 Nova classe. Pereçam, criaturas imundas. O poderoso grito ressoou pelo campo de batalha como se fosse uma sentença de morte. Crunch. Brilho santo. Ao sair do julgamento, Jack testemunhou uma cena de destruição. Ossos, ossos por toda parte, ossos dominados pela luz sagrada enfraquecendo-os e martelos quebrando seus crânios. Havia muitos jogadores, liderados por um homem mastodonte. A armadura do paladino brilhava no ambiente escuro, semelhante a um sol que nenhum morto-vivo poderia olhar diretamente. Isso é um Ghoul? Agarre-o imediatamente. O paladino rosnou, fixando-se em Jack. Ganhe algum tempo para mim, Jack sussurrou para seu grupo enquanto devorava o cristal de memória que acabara de receber. O paladino bufou ao ver esse esforço lamentável. Devorando um item de power-up. Levaria muito tempo para absorver, possivelmente horas. Esse Ghoul com certeza era ingênuo. Jack foi instantaneamente dominado por visões da vida do Cavaleiro da Morte, de uma época muito distante. Ser convocado por uma figura sombria. Lixe, aprendendo seu poder e ficando mais forte através do treinamento. Travando uma guerra contra os humanos para ficar ainda mais forte. Eventualmente sendo selado por um poder divino que estava fora deste mundo. Havia tantas cenas que ele só conseguia ficar parado, imóvel enquanto aprendia tudo. Pelo menos os mortos-vivos o ignoraram, sentindo a aura de seu mestre invadindo-o. Uau! Conte comigo! Os olhos do lobinho brilharam com determinação. Seu mestre não estava em condições de lutar e agora era seu dever protegê-lo.
Ele pousou os olhos no paladino cacarejante. Eles são como areia solta, todos estúpidos. Empurre para frente e... O paladino começou a congelar de repente, pasmo quando muitos, ressoaram. Um lobo despretensioso de repente assumiu o controle do campo de batalha. Como? Uivou ordens para a legião de mortos-vivos e eles obedeceram. Aura do Cavaleiro da Morte Ifen maior que afetando os animais de estimação de Jaque também. Se alguém observasse mais de perto, teria notado 2 pequenos mortos-vivos correndo junto com os outros e ajudando no controle dos mortos-vivos. A galinha esqueleto e o rato macabro acabaram de ser promovidos a comandantes de legião. Sua aura atual foi suficiente para convencer os mortos-vivos estúpidos a segui-los. Um bravo percebeu isso rapidamente. Mire no rato, na galinha e atire no lobo. Caso contrário, aqueles bastardos ossudos se moverão como um exército. Herói abandonado avisou. Assim começou uma caça aos animais de estimação, caracterizada pelos incontáveis raios mágicos enviados contra as pragas duvidosas. Porque eles eram tão bons em fugir. Isso desafiou toda a lógica. Nesse ritmo, o exército de animais de estimação, mortos-vivos poderia vencer. Infelizmente, o grupo humano ainda tinha muitas cartas na manga. Ó Santo, por favor, brilhe sua luz sobre os pecadores e mostre-lhes os erros de seus caminhos. O paladino cantou, Santo Pulso. Ele se espalhou em todas as direções, atordoando qualquer morto-vivo por um breve instante. Felizmente os animais de estimação estavam tão seguros quanto possível, escondidos entre seus irmãos. Mas, seria suficiente? Agora, voltando para casa, de repente, as mãos dos jogadores brilharam com uma luz azul enquanto invocavam muitos mísseis mágicos, alguns especiais. A magia voou em direção aos mortos-vivos maiores, mas mudou a trajetória quando estava prestes a colidir com eles. Ele contornou os inimigos ao redor, aterrissando direto nos alvos. Míssil mágico teleguiado. Quebre. Quebrar. Assim como aquele rato e galinha morreram, desaparecendo com má vontade nos olhos. Eles só podiam deixar tudo para seu irmão mais velho lobo. Mum estremeceu de raiva. Aqueles humanos irritantes eram realmente persistentes. Eles realmente perseguiram todo esse caminho só para mexer com eles. Ele deu um último olhar amoroso para Jaque inconsciente antes de atacar resolutamente na briga. Ele lutou com garras e feitiços com o melhor de suas capacidades. Frango ardente. Os inimigos começaram a queimar, perdendo alguns de seus membros. Mas mesmo assim, ainda havia cerca de 30 deles. Uau! Siga-me! O lobinho chamou os mortos-vivos, mas eles pareciam mais relutantes em seguir os vivos. Com pesar, testemunhou o exército de mortos-vivos diminuindo lenta mas seguramente. A vitória será nossa. Pegue a cabeça daquele Gu! O paladino gritou, já considerando a batalha vencida. Mas houve uma mudança repentina no campo de batalha. Os indisciplinados mortos-vivos começaram a agir como se fossem um só ser, mostrando uma coordenação incrível. Como, na parte de trás, um jovem Gu acabara de abrir os olhos negros. Jaque tinha um grande sorriso no rosto pálido. Legado obtido. Parabéns por absorver o cristal de memória. Adquiriu as experiências do Cavaleiro da Morte. Adquiriu o líder morto-vivo nascido. Adquiriu a espada imortal e necromancia e adquirida. Portador do caos ativado. Nova classe desbloqueada. Adquirir os escolhidos da morte. Thanatos tio traga-me mais presentes, traga a morte para todos. Aceitar? SN. Ponto de interrogação, ponto de exclamação, ponto de interrogação. Jaque sentiu que havia algo errado com esta oferta. Um escolhido era um grande negócio. Não estava exatamente no mesmo nível de um campeão, mas ainda assim era significativo. A parte estranha é que ele nunca conseguiu interagir com Thanatos. Ela estava acompanhando suas aventuras sem que ele soubesse. Toda a parte, traga-me presentes, era a única condição para esse poder. Quão simples é um requisito. Aceitar. Título adquirido, Deathbringer. Fique mais forte com a morte. Por um segundo, o mundo inteiro pareceu paralisar,
como se um desastre estivesse prestes a acontecer ao infinito. O grupo sagrado prendeu a respiração de medo, mas então aparentemente nada aconteceu. De qualquer forma, eles estavam muito ocupados com a legião de mortos-vivos que os atacava. Uau! Alegria! O lobinho uivou alegremente ao ocupar seu devido lugar ao lado de seu dono. Não pude deixar de admirar o quão incrível ele era em comandar o exército. Precisamos destruir esse Ghoul. Eles rapidamente perceberam. Foi quando os Braves mudaram de tática. Em vez de esmagar lentamente os mortos-vivos, eles atacaram-nos diretamente como uma lança imparável. Bonnie Shield Wall, Jack murmurou casualmente. Parede de escudo? Eles nem tinham escudos. Mas então os esqueletos escolheram pedras espalhadas sem palavras, usando-as para defender seus corpos. Isso foi suficiente para reverter a situação. Mortos-vivos não podiam se cansar. Quanto mais tempo eles parassem, melhor. Infelizmente o paladino não aceitaria isso. Este carniçal vil está cheio de truques, mas truques são inúteis diante da verdadeira força. O paladino gritou. Ele tirou um frasco dourado. Oh Deus, orvalho sagrado? Essa coisa era principalmente para cura, mas poderia triplicar o poder sagrado de um paladino. Vencer o mal a todo custo. O paladino pronunciou, bebendo tudo. Foi quando seu corpo começou a irradiar uma energia dourada avassaladora. Um segundo depois, estava se espalhando para os jogadores. Um pavor incrível apareceu no rosto do Ghoul. Cobrar. Todo o grupo estava temporariamente em um estado quase invencível enquanto avançavam pelas fileiras de mortos-vivos. A cada passo, eles esmagavam seus inimigos como se fossem uma caixa molhada. Finalmente, eles teriam a cabeça do Ghoul. Finalmente, eles iriam. Assim que chegaram ao meio do exército de mortos-vivos, o olhar de horror de Jack desapareceu de repente, substituído por uma expressão brincalhona. Já viu uma bela explosão? Ele piscou para eles enquanto estalava os dedos. Todos os mortos-vivos começaram a tremer e então... Quebra! Eles não apenas desmoronaram, eles explodiram, espalhando fragmentos de ossos por toda parte. Os humanos não tiveram tempo de reagir e foram instantaneamente transformados em peneiras. Parabéns! Subiu de nível. Quase invencibilidade? A palavra-chave estava próxima. O exército de mortos-vivos desapareceu, mas o exército humano também. Na verdade, restou um homem de pé. O corpo do paladino estava todo ensanguentado, faltava uma perna e um braço, estava sem mana, mas ele ainda estava vivo. Aos seus olhos, havia um grande ódio, que matar Jack não seria suficiente para apaziguar. Ainda, ele era uma flecha no final do seu voo. Tudo ficaria bem, ou assim ele pensou. De repente, outra figura empoeirada apareceu, aproximando-se do paladino enfraquecido. Outro humano sobreviveu, mais importante ainda, ele segurava uma poção na mão. Pare ele! Jack gritou apressadamente. Uau! Morra! Mum mirou a poção com seu fogo, mas o paladino aleijado foi ainda mais rápido. No segundo seguinte ele já estava engolindo a poção. Hahaha, este é o fim. Isto finalmente acabou. Ele se regozijou antes de olhar para seu aliado. Você fez bem. A história se lembrará do nosso triunfo, o paladino sagrado Elort e Brave. Derek, você pode me chamar de Derek. O humano pronunciou de brincadeira. Ele parecia um guerreiro sagrado como se fosse um completo idiota por algum motivo. O paladino estremeceu em estado de choque. Algo estava errado, mas antes que ele pudesse entender o que, o frio o invadiu, congelando-o por dentro enquanto ele caía sem vida. Sim, eles sempre caem nessa. Jack balançou a cabeça com um sorriso zombeteiro. Mestre, o que há com essa aparência? Derek perguntou em um sussurro. Ele tinha sido um monstro o tempo todo. Foi por isso que ele era tão único. Tecnicamente, ainda sou humano, se é isso que você está pedindo. Mas saiba disso, no infinito o corpo é apenas um recipiente. O que realmente importa é a vontade que o impulsiona. Jack comentou.
Mas apesar de todas as suas sábias palavras, ele já estava ocupado saqueando o campo de batalha como se fosse um necrófago comum. Esses jogadores eram surpreendentemente ricos. Havia peças de armadura suficientes para ele se equipar da cabeça aos pés, sem os slots de equipamentos especiais. Uau! Vitória! Lua se aproximou, abanando o rabo, esfregando o pelo na mão de seu dono. E daí se ele tivesse se tornado um Gu? Mas de repente começou a fungar, perplexo. Porque foi possível sentir um cheiro familiar vindo de Jaque. Também não era a coisa do Gu. Era outra coisa, o reino da morte. Sim, havia realmente algo diferente em seu mestre. Quando estava prestes a investigar, algo aconteceu. Do nada, o cadáver do paladino sagrado tremeu de repente antes que um espírito sagrado vingativo saísse dele, correndo direto em direção a Jaque. Um segundo depois, estava entrando em seu corpo. Marcado pelo espírito do paladino Elort. Droga, isso é além de terrível. Enquanto Jaque verificava seu status, ele não pôde evitar xingar. Esta marca indicaria sua localização para os outros paladinos. Foi necessário um exército de mortos-vivos para matar Elort e seus bravos comparsas. Agora, 11 paladinos de força semelhante estavam vindo em sua direção. Rasgar. Crossed_Swords. Status. Crossed_Swords. Jogador. Jaque, o nível 24. Classe, Death's Chosen. Título, avaliação de armadura, 27, 50%. Tipo de defesa, equilibrada. For, 29 mais 6. AG, 1 mais 14. INT, 50 mais 17. SPI, 1 mais 11. Resiliência 16. Liderança 35. Afinidade com fogo 42. Afinidade com água 10. Afinidade com energia sagrada menos 37. Afinidade com energia demoníaca 53. Necromancia e mais. Maestria de escudo e espada imortal. E manipulação de fogo e manipulação de ossos F+. Manipulação de vento F. Cutilada sangrenta F. Autodestruição F. Aspecto da arma do rei demônio nascente. Massacre I. Negociação F+, ensino F+, escultura F+, coleta F, mineração F, esgueirar-se F, criação de matriz mágica F, bem alimentado, marca sagrada, regeneração F, poder macabro, vulnerabilidade sagrada, guardião das sombras, portador da morte, portador do caos, alma diabólica, Burning Man I. Walking Calamity I. Summoning Affinity F. Blessing of the Hunt F. A.N. Sinta-se à vontade para perguntar se tiver alguma dúvida sobre o status ou se algo parece estar faltando, confuso. PS. Algumas habilidades são omitidas voluntariamente. Necrocluckmancy mais Necromancy I. Maior que Necromancy mais, com bônus ocultos para galinhas. Fim do capítulo. Capítulo 257 Ave Maria. Ó Deus, os paladinos estarão aqui em breve. Temos que fugir para algum lugar seguro. Jaque não conseguiu enfatizar esse ponto o suficiente. Sua testa estava enrugada de preocupação. A marca sagrada pulsava ritmicamente, prometendo-lhe uma morte iminente. Tinha que ser limpo o mais rápido possível. 1. Quem tinha o poder para fazer isso? 2. Mais importante ainda, quem estaria disposto a fazê-lo? Talvez os Ghouls ou Blood Chains pudessem ajudar. Mas agora, o problema era a Santa Igreja e seu estado de morto-vivo. Reaparecer na cidade não era uma opção. Objetivo hífen maior que sobreviver. Talvez não seja tarde demais para escapar de nossos perseguidores. Vamos, Jaque comentou. Uau, até o fim. O pequeno lobo nunca tinha visto seu mestre tão abalado, mas mesmo agora ele permaneceu firme enquanto os conduzia de volta à Vila dos Duendes. Desta vez, eles foram ainda mais rápidos. Ele convocaria esqueletos de tamanho humano para ajudar a espalhar a pequena isca que ainda tinham. Os monstros com certeza tiveram sorte, comida de graça.
Logo, a aldeia dos duendes estava à vista, mas o porto seguro que eles esperavam acabou sendo apenas um sonho. A vila ainda estava lá, mas uma gigantesca barreira esférica dourada já a cobria. Aqueles loucos colocaram em quarentena toda a área do Tier 2 Canyon. Mestre, podemos superar isso? Facilmente, mas isso nos atrasaria demais. Até então, Hip, já que cuspiu, deveríamos tentar nos esconder na área de nível 3. Derek propôs, tentando ser útil. Nível 3. Os monstros da região interna do Canyon eram muito proativos. Mesmo já que não teve confiança para sobreviver. Área Tier 3, maior que morte. Rompendo a barreira, maior que morte. Permanecendo na área Tier 2, maior que morte eventual. Dizem que quando uma porta se fecha, outra se abre, mas e se a morte estiver atrás de todas essas portas? Jack só conseguiu dar um sorriso irônico. Uma nuvem dourada acabara de aparecer no horizonte para piorar a situação. Os inimigos estavam aqui, sem dúvida falando besteiras sobre punir o mal em nome de sua deusa. Retiro. Ficar aqui era uma sentença de morte. Mesmo enquanto fugiam, os paladinos estavam avançando sobre eles. Afinal, eles eram de nível muito mais alto, provavelmente acima de 40 a 50. Jack deu um sorriso alto zombeteiro antes de conduzi-los decisivamente em direção a uma fissura na parede, onde ninguém jamais entraria. De qualquer forma, eles morreriam de qualquer maneira. Mestre, você tem certeza? Uau! Basta entrar já! Jack riu quando entrou. Esta Ave Maria seria positivamente mais perigosa do que seus atuais perseguidores. Bem-vindo ao calabouço de terracota. Heróis e demônios descansam eternamente aqui. Divirta-se explorando. Eles estavam em um salão de pedra, cheio de inúmeras estátuas empunhando várias armas e demonstrando muitas emoções, alegria, raiva, tristeza e até saudade de amor. Mestre, o que nós... Por alguma razão, Jack estava sentado no chão de pedra, esculpendo abóboras. Derek congelou, agora era o melhor momento para isso. Assim que você pisar lá, a maioria das estátuas ganhará vida. Lute como você fez nas minas, colete 10 tipos de armas diferentes e traga-as para mim. Jack instruiu, coletando armas? Pelo que, uau! Com isso, o heróico lobo liderou o ataque sem hesitação. Enquanto o som da batalha ressoava, Jack continuou esculpindo, suas mãos voando como se tivessem vida própria. Fabricação atual. Qualidade hífen maior que. Quantidade pobre hífen maior que carga. Velocidade de escultura hífen maior que super rápido. Uma abóbora aparecia e, alguns segundos depois, ele usava um terno laranja incrivelmente feio que era francamente uma ofensa à visão. Em pouco tempo, os dois voltaram vitoriosos. Mas mesmo assim, Jack continuou esculpindo. Ele quase parecia estar em transe, mas ele estava produzindo um lixo completo. Mestre, que tal seguirmos em frente? Derek estava obviamente preocupado. Jovem, às vezes ficar parado permite avançar mais rápido. Jack quase pareceria sábio se não estivesse coberto de entranhas de abóbora da cabeça aos pés. Reticências. Uau! Acenado com a cabeça. Esta sessão de escultura não foi muito longa, mas pareceu uma eternidade. Os paladinos poderiam invadir a qualquer momento, e ainda assim ele estava sentado lá. Ele, finalmente se levantou antes de prosseguir para a próxima parte de seu plano. A cena que se seguiu quase fez Derek duvidar da sanidade de seu mestre. Por alguma razão, ele estava decorando as estátuas com vergonhosos trajes laranja. Por quê? Ele estava aproveitando os últimos minutos de sua vida brincando de se fantasiar. Isso é perfeito. Tenho que me apressar. Como se a quietude anterior de Jack fosse uma mentira, ele correu para frente como se tivesse o diabo atrás dele. No final do corredor, uma porta de pedra fechada parecia positivamente enorme. Essa coisa era tão resistente que nada poderia afetá-lo. Jack mal levou um instante para observá-lo, balançando a cabeça para si mesmo antes de invocar 12 esqueletos básicos de nível 20. O que lhes faltava em força, eles compensavam em obediência.
Jaque rapidamente gritou ordens para eles enquanto aconteciam em algumas bases específicas onde as estátuas estavam antes. Clique. O peso delas foi suficiente para ativar as placas de pressão quando a porta de pedra se abriu com um clang pesado. Há uma razão pela qual este lugar é tão odiado. Quebra-cabeças por toda parte. Bem, também há os inimigos. Foi quando ouviram o som de um portal zumbindo. Os paladinos chegaram. Eles olharam para Jaque com tanta inimizade, como se ele tivesse matado o amigo deles. Ele matou. Eles instantaneamente levantaram as mãos, jogando magia sagrada brilhante em sua direção. Ele evitou a maior parte quando o resto pousou na pesada porta de pedra, fazendo-a tremer fortemente, com poeira de pedra caindo. Corra! Não destrua nenhuma estátua, Jaque ordenou, liderando. Não destruir nenhuma estátua era mais fácil de falar do que fazer. Alguns estavam imóveis, outros perambulavam, mas estavam em toda parte. Menor que estátua de terracota LV-35, Moai, maior que. Normalmente eles deveriam ter progredido sorrateiramente ou metodicamente enquanto eliminavam o perigo. Neste momento, eles estavam simplesmente correndo do ponto A para o ponto B. Na parte de trás, de repente ouviram uma comoção incrível. Paladinos 1, porta de pedra bloqueando o caminho 0. Quebrar. Jaque não pôde deixar de engolir em seco ao ouvir isso. Esses caras estavam trapaceando. Eles não poderiam dedicar um tempo para resolver os quebra-cabeças como todo mundo. De qualquer forma, ele se certificou de que estava indo na direção certa. Ainda assim, isso não o impediu de colocar abóboras nas várias estátuas ao redor. Mestre, por que você está menos falando, mais correndo? Jaque o apressou. Então eles finalmente chegaram ao seu destino. Era uma sala de tamanho médio cheia de ainda mais estátuas. No meio, havia uma estátua de uma grande galinha com escamas. Era muito pequeno e parecia bastante malvado, dando-lhe uma aparência muito boba. Ainda assim, Jaque sabia que não devia subestimar este monstro. Essa coisa não era uma criatura que o atual pudesse derrotar. Ele se virou para seu discípulo. Se você for para o Nordeste, encontrará uma sala com aparência de palácio, com muitas estátuas que parecem artistas. Roube suas máscaras e esconda-se sob a mesa de vinhos na entrada. E então, uau, espere por mim, vocês dois. Agora, vão! Jaque gritou, sabendo que as estátuas o seguiam e os paladinos estavam prestes a alcançá-los. Ele tinha que se apressar. Na parede havia muitas tomadas que podiam acomodar armas. Ele pegou os vários armamentos, encaixando-os, esqueletos prontos para ativar cada um. Foi quando todos os inimigos invadiram a sala. Em sua fúria, os paladinos fizeram pouco trabalho com as criaturas, já que as estavam atacando também, virando-se para Jaque. Ele estava totalmente encurralado, sem qualquer escapatória. Eles cobriram completamente a única entrada. Pequeno Gu, não há mais como correr. Um paladino pronunciou sadicamente. Correndo, por que ele fugiria? Jaque versus 11 paladinos, como se não havia como ele tentar lutar contra eles. Ele ordenou que seus mortos-vivos ativassem as armas, chaves que possuíam. Clique. Quase nada parecia acontecer, mas isso era apenas uma ilusão. No centro da sala, um minúsculo cocatrice ganhava vida, sacudindo seu corpo rígido. Menor que jovem, mas malvado cocatrice LV-45, Lizard, Chicken, maior que. Jaque ativou apressadamente suas medidas de segurança. Ele usou sua habilidade de legging, que tornou a parte inferior de seu corpo invisível. Ele equipou o título anti-galinha mais forte que tinha. Ele agarrou seu escudo e se escondeu atrás dele. Ele rezou para sobreviver a essa luta. O que isso faria? Ele poderia resistir diretamente ao monstro? De jeito nenhum. Sua única chance era controlar seu ego de alguma forma para que não o atacasse. Isto foi especialmente importante considerando que esta coisa transformava tudo o que olhava em pedra. Talvez os paladinos pudessem resistir à força, mas ele não conseguiu. O cocatrice era minúsculo e sua linha de visão era baixa.
A invisibilidade ajudaria a evitar que ele olhasse acidentalmente em sua direção. A criatura também era tão má quanto parecia e um valentão. Sempre visava primeiro os membros mais fracos de um partido. O título o faria parecer mais forte. O escudo poderia ajudar porque compartilhava um elemento semelhante, visto que veio de outra galinha furiosa, mais ou menos. Ele contou os segundos. Eles pareciam uma eternidade. Mas então um dos paladinos cometeu um erro fenomenal. O que há com essa galinha? Saia do caminho. Estamos aqui para decretar. O paladino atingiu impiedosamente a criatura, apenas para se transformar em pedra de repente. Felizmente para ele, seus aliados estavam todos ao seu lado e rapidamente usaram magia de cura, salvando sua vida. Mas isso por si só foi outro grande erro. Cura hífen maior que gera egro. Já que estava quase dançando quando viu isso. O poderoso chefe não se importava mais com ele. De repente, o frango malvado parecia tão agradável. Já que agradeceu silenciosamente ao irmão Cocatrice por este belo carregamento. A primeira parte de seu plano foi um sucesso retumbante. Agora ele só tinha que continuar se esquivando e aproveitar o show. Fim do capítulo. Capítulo 258 Chefes de masmorras de terracota. Vamos, Cocatrice, luta! Jaque aplaudiu calorosamente enquanto os gritos do monstro ressoavam pela sala de pedra da masmorra. Gritar. A situação atual teria feito inúmeras pessoas levantarem as sobrancelhas maravilhadas. Foi extremamente peculiar. O geralmente destemido rei demônio estava escondido atrás de uma galinha pequena e escamosa. Menor que jovem, mas malvado Cocatrice LV45, Lizard, Chicken, maior que. Os paladinos não estavam se divertindo, longe disso. No início, alguém tentou contornar a criatura para alcançar Jaque, apenas para acabar sendo a primeira vítima com um único olhar. Os homens santos estavam agora amontoados de costas um para o outro num círculo protetor sagrado. Mas mesmo isso estava cobrando seu preço. O Cocatrice normalmente estaria reconsiderando seu alvo, mas eles o deixaram muito irritado. Cocatriz vs. Paladinos. Olhos da destruição vs círculo protetor. Garras afiadas mortais vs armaduras mágicas inscritas. Escamas incrivelmente robustas vs feitiços sagrados e esmagamentos. Havia muitos ataques de longo alcance direcionados a Jaque para contar, mas movimentos erráticos e segurar a coxa de um Cocatrice permitiram que ele sobrevivesse. Este foi um confronto de titãs. Ele observou com admiração o dano dos ataques básicos, menos 24, menos 22, menos 27, etc. Que tipo de poder de luta maluco era esse? Ele teria sorte se sobrevivesse a 3 ataques. Mas mesmo uma galinha tão valente eventualmente não conseguiu resistir diante da pior coisa de todas, tanque quase invencível e cura ininterrupta. Isso era karma? A cura foi sua especialidade em sua vida anterior. Parecia uma trapaça, pois eles simplesmente não caíam. Lenta mas seguramente, o HP do Cocatrice diminuiu até que a criatura soltou um último grito doloroso cheio de tristeza, falta de vontade e um efeito de CC. Na hora certa, seu olhar malévolo se voltou para os paladinos, matando 2 diretamente. Gritar, esculpindo abóboras até eu desmaiar. Você resistiu ao efeito. Agora, Jaque descartou uma abóbora, correndo em direção à criatura. Era hora de uma técnica tão antiga quanto a própria vida, KS. Ele precisava de poder explosivo. Ele exigiu a arma nascente do rei demônio. Ele cortou de forma limpa o pescoço do Cocatrice com um corte minúsculo. Matou o jovem Cocatrice. Obteve a caixa de itens do Cocatrice, Lizard, Chicken. Quanto aos 8 paladinos, eles ainda estavam congelados pela última habilidade do monstro. Ele correu para a saída sem hesitar, atacando os inimigos em seu caminho. 11, 13, 12. Ele só pôde dar um sorriso alto zombeteiro ao ver os lamentáveis números dos danos. Quanta armadura eles tinham! Matar todos eles de uma vez hífen maior que não vai acontecer. Matar alguns hífen maior que possível, mas levaria tempo com certeza.
Morrer hífen maior que totalmente garantido se ele gastasse um único segundo perdendo tempo. O coração de Jack se apertou, mas ele não teve tempo para ficar ali. Ele teve que GTFO. As pessoas estavam esperando que ele voltasse. Ele estava de volta a navegar no mar de monstros, indo em direção aos seus companheiros de grupo. A julgar pelos sons estridentes atrás dele, os paladinos estavam seguindo com certeza. Colidir. Jack usou, corra como uma cadela. Quando finalmente chegou ao seu destino, suspirou de alívio ao olhar para a placa na entrada. Entretenha o rei camponês. Sim, assim como ele se lembrava. O lugar era uma grande sala do trono com um trono vazio e inúmeros objetos de pedra. As estátuas tinham um instrumento musical ou uma máscara tradicional que escondia suas feições. Aparentemente, era um banquete, pois havia até travessas de queijo e frutas. Era tão ridículo quanto bem detalhado. Mestre, você está de volta. Derek parecia mais um cachorrinho abandonado do que o filhote de lobo ao lado dele por algum motivo. Mas em vez de responder, Jack convocou apressadamente esqueletos fracos, vestiu-os com sua armadura de abóbora personalizada e acrescentou as máscaras que Derek havia roubado. Claro, ele não se esqueceu de colocar novas roupas laranja atrozes nas estátuas iniciais também. Ainda assim, por quê? Os dois ficaram incrivelmente confusos e curiosos. Lembre-se cuidadosamente de quais são os mortos-vivos. É importante. Jack mencionou com um tom solene, os dois assentindo. Os paladinos invadiram a sala, o primeiro correndo direto para Jack. Ele foi tão rápido que não conseguiu escapar, ou foi o que pareceu. Pereça, besta imunda. Assim que ele bateu com a arma, seu corpo implodiu de repente. Só assim, um paladino OP caiu com 7 restantes. Jack parecia tão surpreso com esse acontecimento, rindo incontrolavelmente como um homem que acabara de testemunhar um milagre. Ele estava, obviamente, tão confuso quanto todos os outros. Reticências. Pela santa deusa. Os homens santos exclamaram quando finalmente notaram as palavras na entrada. Entreter o rei hífen maior que a violência não seria tolerada neste evento. Foi então que alguns seres se moveram imperceptivelmente, iniciando o julgamento. Aqueles eram os mortos-vivos disfarçados de Jack. Bem-vindo ao banquete do rei. Divirta o rei a todo custo. Menor que belo rei do rock invisível LV60, Moai, maior que... Jack estremeceu quando uma silhueta sombria e nebulosa apareceu no trono, com um sorriso irritante em seu rosto fantasmagórico. Ele acenou preguiçosamente com a mão e eles foram teletransportados para a frente dele, indefesos. Toque ou dance o quanto quiser até cair ou até ficar satisfeito. Deitar, dançar, que tipo de coisa estranha foi essa? Os rostos chocados dos paladinos quase valiam a pena serem caçados por eles. Começar. O rei rugiu. Assim como muitos ficaram perplexos, algumas estátuas se ofereceram para dar o exemplo. Um holofote mágico apareceu sobre eles, um tocando pipa e outros 3 dançando. Deixando a música de lado, a dança era estranha, pois parecia mais uma técnica de batalha do que uma dança. Caramba, havia até socos incluídos na rotina. Assim que os guerreiros sagrados testemunharam isso, seu desconforto desapareceu. Eles não precisavam saber dançar para repetir isso. Eles iriam entreter este rei por enquanto e depois se vingariam. Jack não pôde deixar de engolir em seco ao ver os olhares mortais que eles enviaram em sua direção. Mas então foi a vez deles se exibirem. O ser acenou preguiçosamente com a mão, cercando-os com uma barreira de neblina. Eles não seriam capazes de ver os outros. Uma contagem regressiva de neblina apareceu. 3, 2, 1, vai! Jack só podia esperar que Derek ficasse bem. Moon sempre poderia reaparecer graças ao seu link espiritual. De qualquer forma, ele dançou como se nenhum AF King obscuro estivesse olhando. Decente, deficiente, terrível, horrendo, merecedor de morte. A voz do rei ecoou ao avaliar seu desempenho. Quando a neblina finalmente diminuiu novamente, a sala teve menos desafiantes.
2 dos paladinos estavam agora uma bagunça pegajosa no chão, restando 6. Aspas, ponto de interrogação, ponto de exclamação, ponto de interrogação, aspas. Seus rostos mostravam extrema confusão. O que diabos aconteceu? Derek não apenas ainda estava vivo, mas também tremia de excitação. Que intrigante! Havia 3 dançarinos, mas 2 eram mortos-vivos disfarçados. Como todos usavam o mesmo traje laranja bobo, diferenciá-los era quase impossível. Eles estavam alimentando os espectadores com movimentos completamente errados. Felizmente ele já sabia sobre eles antes ou então. Outros artistas subiram e se ocuparam. Desta vez, todos observaram diligentemente os movimentos, comparando-os cuidadosamente entre si. Então a neblina desceu novamente. 3, 2, 1. Hora de dançar. Outra vítima. Jack se alegrou ao notar a falta de um paladino, faltando 5. Enquanto o grupo de Jack estava incrivelmente relaxado, os paladinos lutavam por suas vidas. Foi assim que mais e mais danças aconteceram, os paladinos conseguindo não morrer mais. Eles poderiam finalmente identificar o verdadeiro dançarino dos 3. Os paladinos agora eram capazes de distingui-los pelos seus movimentos de dança distintos. Jack só podia improvisar. Desta vez ele mudou tão pouco que mesmo copiá-lo não os mataria. Derek assistiu tudo com o queixo caído. No momento em que ele estava começando a ficar com medo, um dos dançarinos de repente fez um gesto pequeno e sutil de uma forma que só ele percebeu. Ah, seu mestre estava lhe dando dicas. Dançando e ainda mais dançando, tudo até que finalmente acabou. Este rei está cansado e irá retirar-se para seus aposentos. O nevoeiro sendo declarado. Assim que o fez, os paladinos olharam para Jack com olhos de terríveis lobos famintos. Que tal fazermos as pazes? Jack pronunciou em voz baixa. PFFT, nós vamos agarrar você e arrancar seus membros. Então nós vamos, infelizmente para o entusiasmado paladino, isso não acabou exatamente. Este rei parabeniza a todos vocês. Vocês se saíram bem o suficiente para manter suas vidas. Mesmo assim, alguns de vocês são tão feios, os homens os ensinam melhor. O rei latiu uma última ordem antes de partir. Sim, Jack estava quase pulando de alegria. Este julgamento teve muitos resultados possíveis. 1. Morte. 2. Sobrevivência. 3. Sobrevivência com lições corretivas. 4. Agradar realmente ao rei e receber uma recompensa. O primeiro e o último eram improváveis, sem pelo menos moderação. Quanto à opção 3, isso só acontecia se alguém fosse realmente ruim em reproduzir movimentos, ou copiasse movimentos falsos. Estátua de ensino agarrou paladinos. Os guerreiros estavam incrivelmente relutantes, mas o mesmo poder de antes os restringia. Eles foram levados em lágrimas. Eles estavam tão perto. Mestre, isso foi brilhante. Mas por que o rei não fez algo a respeito das estátuas falsas no meio deles? Derek perguntou, perplexo. Como poderia um ser tão poderoso perder algo tão simples? Ele não fez isso. Ele simplesmente achou divertido. Jack suspirou. Uau, realmente foi. O lobinho balançou alegremente a bunda ao som da música e faria isso de novo. Essa coisa foi divertida, mas ficou sério ao ver a expressão de seu mestre. De qualquer forma, temos que nos apressar. Este desafio não vai detê-los por muito tempo. Ou estaremos em Springfield em breve ou estaremos mortos. Jack afirmou, abrindo sua nova caixa de saque. Baixa contribuição para a morte de cocatrice detectada. Obtido cocatrice Feather, Lizard, Chicken. Mesmo assim, ele estava satisfeito. Cocatrice, maior que enfraqueceu os oponentes. Stone King, maior que prendeu-os temporariamente. Derek assentiu. Springfield, não é, porque parecia um dos lugares mais perigosos para se estar agora. De qualquer forma, eles seguiriam. Fim do capítulo. Capítulo 259 Springfield igual a perigoso. 2 homens rastejaram pela planície perto de Springfield, observando-a sorrateiramente à distância.
À medida que incontáveis soldados patrulhavam a área, a cidade se transformou em uma armadilha mortal. Sob a ameaça atual, todos se uniram. Milícias, associações, aventureiros e bravos. Caramba, até alguns NPCs aleatórios participaram. Todos eles tinham apenas um objetivo: encontrar e destruir os ghouls escondidos no meio deles. Fale sobre um show de merda. Com a marca atual de Jaque, ele não podia arriscar nem mesmo voltar para casa, na fazenda de abóboras, sabendo que só traria a morte para ela. O problema era como entrar. O único portão de entrada era vigiado tão de perto que nem ele sabia como contorná-lo. Disfarce. Eles tinham uma ferramenta mágica para remover ilusões. Esconder-se em uma caixa, ser localizado significaria que ele estaria cercado. Perfurar a muralha da cidade. O encantamento era forte demais para ele atual. Fazer um desvio e passar correndo. Este tinha tantas maneiras que o tiro poderia sair pela culatra. Um desvio teria que ser enorme para ser eficaz, algo como um incêndio florestal ou outro exército macabro, mas a fazenda poderia sofrer em ambos os casos. Mestre, não acho que entraremos em Springfield hoje. Derek suspirou ao observar como os guardas estavam atentos. Só precisaríamos de um desvio grande o suficiente para ocupá-los, mas que não fosse ameaçador. Dessa forma, eles não entrarão em alerta máximo. Jaque refletiu consigo mesmo. Na verdade, e se? Jaque recuou cuidadosamente, guiando o grupo em direção ao lago sem explicar nada. Ninguém estava olhando, considerando que a névoa constante tornava tudo inútil. Assim que chegaram lá, ele começou decididamente a pular pedrinhas. Os minúsculos projéteis ricochetearam na superfície da água até finalmente caírem. Pular, pular, pular. Plop. Derek continuou procurando por um significado mais profundo, mas ele realmente estava pulando pedrinhas, não importava sua aparência. Aspas reticências. Mestre, SHHH, deixe-me cuidar disso. De alguma forma, ele fez com que essa atividade cotidiana parecesse mística. Pular, 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 plop. Minutos se passaram, mas isso aparentemente não levou a lugar nenhum. Já que estava apenas pensando, ele estava desistindo, ele pretendia esperar pelos paladinos aqui. Foi quando aconteceu. A superfície calma do lago explodiu de repente, um velho de cabelos brancos saindo. Você terminou de bater? Vou te despedaçar e... O elemental finalmente percebeu quem era. E aí? Jaque acenou alegremente. Foi nesse momento que o elemental percebeu que tinha feito merda. Se ele soubesse que era esse humano chato, teria agido como se não estivesse em casa. Não importa, divirta-se jogando pedrinhas. O elemental já estava recuando. Se você for embora agora, juro que vou transformar seu lago em geleia. Esta foi talvez a ameaça mais ridícula e sem sentido de sempre, mas funcionou. Suspiro, tudo bem. O que você precisa? O velho cedeu. Ele pelo menos o ouviria. Quanto mais Jaque falava, menos relutante ele ficava. Afinal, o humano tinha uma arma secreta, a culinária da garota abóbora. Logo, um acordo foi feito que afetaria Springfield mais do que qualquer um poderia imaginar. Tanto esforço foi gasto na caça aos mortos-vivos, mas nenhum deles foi encontrado. Eles obviamente fugiram depois que seus irmãos gritaram a plenos pulmões. Era difícil saber se isso era bom ou não. Isso significava que eles eram fracos demais para lutar contra Springfield, mas também sorrateiros. De qualquer forma, muitos jogadores estavam começando a sentir a espera. TCH, entrei nesta missão pensando que estaríamos esmagando mortos-vivos à torto e à direito. Lembra do evento dos ratos? Isso foi épico, épico. Você não estava se escondendo atrás da barreira protetora naquela época. O que há de épico nisso? Tanto faz. Quer fazer outra coisa? Que tal procurarmos por um chefe de campo? As facções pagam muito por essa informação. É melhor ficarmos. Quem sabe quando a merda vai acontecer. Além disso, lembre-se de que o prefeito está realmente pagando para nós ajudarmos. Assim, embora muitos estivessem entediados,
Todos permaneceram firmes em seus postos. Mas isso estava prestes a mudar. Pingar, derrubar, pingar, derrubar. Do nada, começou a chover. A chuva foi a mais normal que poderia ter sido. Não estava especialmente carregado de magia, não era sombrio nem ameaçador, e não era ácido nem nada parecido. Foi só chuva. A chuva era tão insignificante que nem levantou uma sobrancelha. É claro que as pessoas resmungaram e fizeram caretas, mas isso foi tudo, ou deveria ter sido. Choveu mais forte e implacavelmente com o passar dos minutos, criando inúmeras poças por toda parte. Em pouco tempo, todo o solo estava coberto apenas por água. Você está brincando comigo? Que tipo de azar é esse? Nesse ritmo, em breve todos pareceremos cães encharcados. Já é tarde demais para mim. Estou mais molhado que minha esposa depois de ver seu ator favorito. O descontentamento por estar entediado rapidamente se somou ao desconforto do clima. Eles também não podiam ficar com raiva. O que eles fariam? Gritariam para o céu. Alguns jogadores rapidamente somam 2 mais 2. Tinha que ser obra daquele elemental que eles tinham visto anteriormente. O único mago de Springfield desmascarou a teoria. Ele saiu de sua casa em algum momento. Foi aí que veio o golpe final. Do nada, o marinheiro bêbado decidiu fazer uma promoção. Tudo, absolutamente tudo estava com 50% de desconto, até o autógrafo do ídolo Coelhinhos. A promessa de comida, bebida, abrigo e entretenimento era uma dádiva de Deus neste tempo de merda. Era mais tentador do que a mais bela megera ou o tesouro mais brilhante. Foda-se, estou fora daqui, dane-se essa missão de guarda. Todos desistiram um após o outro, muitos xingando, sentindo as botas cheias de água. Isso não afetou apenas os jogadores, mas também os NPCs. A maioria era inconstante e apenas seguia o fluxo. Acontece que o fluxo lá fora foi catastrófico. A milícia correu tentando instar as pessoas a reconsiderarem, aquele ingênuo membro da milícia foi o primeiro, apenas para ser encerrado. Precisamos proteger a cidade. De quê? A chuva. As pessoas simplesmente riam dele. Até as associações desistiram lentamente, indo proteger as suas diversas instalações contra danos causados pela água. Isto foi especialmente verdadeiro para a FF. A chuva facilitou a captura de alguns monstros aquáticos, pescadores. Ameaçou afogar os campos que mal se recuperavam. Agricultores. Felizmente para Jack, a fazenda de abóboras não temia a água. A linha de defesa das árvores bloquearia a água, e até mesmo o campo deles resistiu graças à bênção do elemental. Se houvesse algum perigo concreto, todos se teriam unido para lutar, prontos a dar as suas vidas para proteger as suas famílias. Derek assistiu tudo acontecer com os olhos arregalados. Foi isso, foi tão simples e ao mesmo tempo tão eficaz. Um único movimento resolveu praticamente todos os problemas. Quanto a Jack se infiltrando na cidade Ifen maior que ele simplesmente nadou. Havia água suficiente para esconder facilmente um corpo da vista. Derek agiu como uma distração enquanto invadia sorrateiramente. Uma vez lá dentro, uma grande capa foi suficiente para esconder suas feições monstruosas. Foi assim que um Ghoul apareceu em uma loja de seda fina, pronto para conhecer a velha cobra das correntes sangrentas. A conversa foi curta, o acordo ainda mais curto. Em pouco tempo, Jack saiu do local com uma corrente vermelho-sangue, que parecia viva enquanto tentava mordê-lo. Menor que corrente de marcação de sangue, drop_of_blood, maior que. Essa coisa era semelhante a lutar contra veneno com veneno. Funcionou de forma muito semelhante ao marco sagrado com o qual ele estava atualmente afetado. Perseguido por paladinos Ifen maior que perseguido por escravistas. No entanto, ele tinha um recurso redentor. Ativá-lo em um alvo removeria qualquer outra marca do usuário. Mestre, você realmente vai usar isso? Derek estremeceu ao perguntar. Usar? Espero que não, mas é melhor do que ser capturado pela Santa Igreja. Jack comentou enquanto se dirigia para a taverna, um homem já esperando por ele.
O golpista parecia bastante cômico quando apareceu para a reunião completamente encharcado. Infelizmente, suas notícias eram semelhantes ao clima, ruins. Senhor, não encontrei os gols que você estava procurando, mas ouvi algo bastante alarmante. Eles estão fazendo uma ferramenta de ressonância de linhagem sanguínea. Porra! Jack parecia solene. Essa coisa iria farejá-lo ainda mais rápido do que aquela maldita marca sagrada. Há quanto tempo eles estão trabalhando nisso? Esperançosamente. Clang. A porta da sala dos fundos foi aberta de repente, aparecendo o dono da taverna. Ele era um portador de más notícias, com o rosto contorcido de preocupação. Senhor, temos um problema. Os clientes viram a milícia vindo nesta direção e pareciam querer sangue. Não tenho certeza de quão confiável isso é, mas... Ele avisou. Por que a milícia atacaria uma taverna? Eles estavam vindo aqui para dar sermões às pessoas ou sabiam que um Gu estava aqui? De qualquer forma, ele não podia arriscar. Capturado pela milícia, maior que entregue à Santa Igreja, maior que momento realmente ruim. Apenas cumpra com todas as exigências que eles tiverem. Não temos nada a esconder. Tome cuidado, já que saiu apressado, mais rápido do que se tivesse visto um leproso. Mestre, nós tiramos o F alta agora mesmo. Agora ouça com atenção. Vou precisar que você, já que instruiu rapidamente. Quanto mais Derek ouvia, mais inquieto ele ficava. Isso parecia muito com o último testamento de seu mestre. Ele também não lhe diria para onde estava indo, apenas que seria muito perigoso para alguém segui-lo. Ele ficaria bem, certo? Eles podem não se conhecer há muito tempo, mas ele pensava muito nele. Ele o fez questionar sua espada, sua bússola moral e até mesmo sua vida. Ele assistiu o rei demônio desaparecer, com o coração pesado. Um segundo depois, o barulho e os gritos da milícia ressoaram. Eles estavam bem no seu encalço. Eles se encontrariam novamente, certo? Ele tinha fé. Talvez Jack tivesse rido se soubesse. Fé. Ele precisaria de mais do que fé para sobreviver onde estava indo, ele precisaria de um milagre. Afinal, os elfos negros não eram nada fáceis. Fim do capítulo. Capítulo 260. Boa viagem, Santo Marco. Eles eram cães de caça loucos, famintos por justiça e ele, sua presa. Jack quase podia ouvir seus perseguidores se aproximando. Eles definitivamente já haviam escapado da masmorra de terracota. Pingar, derrubar, pingar, derrubar. Estava chovendo tanto que alguns jogadores provavelmente estavam pensando em construir uma arca de sobrevivência e talvez reunir gatas para a jornada. Só ele sabia que o velho elemental iria parar em breve. Estrondo. A chuva torrencial já havia criado um pequeno rio lamacento. Ele riu ao entrar na mina, sabendo que os paladinos teriam que manchar suas valiosas armaduras para segui-lo. Ele esperava silêncio e silêncio, mas inesperadamente havia alguém ali. Clang, clang, clang. Havia um menino trabalhando arduamente no poço abandonado da mina. Ele balançou uma picareta primitiva contra a parede com uma determinação selvagem, pau, corda e pedra pontiaguda. Jack tinha tantas perguntas. 1. Por que minerar rock normal? 2. O que houve com aquela ferramenta de merda? 3. Como ele poderia fazer com que balançar uma picareta parecesse difícil? Vê-lo trabalhando era como ver um homem cego dirigindo na estrada, mas com menos controle envolvido. 4. O que levou esse jovem para tão longe de casa? Como Jack sabia que estava longe de casa? Bem, ele era um homem rã. O lago era o lugar mais próximo onde ele poderia morar, e provavelmente veio aqui esperando que estivesse vazio. Ele estava tão focado em sua tarefa de mineração, que nunca percebeu a aproximação de Jack até que fosse tarde demais. Bu! KYYYYAAA. O jovem sapo deu um pulo de surpresa. Foi quando ele ficou visivelmente doente de pavor. Por favor, me poupe. Sou muito jovem para virar sushi. Sushi? Que tipo de idiota foi esse? Homens rãs eram obviamente melhor grelhados. E tenho dinheiro.
Esse só não é por minha conta, eu. Por nervosismo, o Homem-Rã brincou com seu colar enquanto tremia. Era metade de uma concha formando uma lágrima. Colar. Esse cara conhecia as sereias do lago. Jack teria pedido a ele que o guiasse para encontrá-lo se ele não estivesse fugindo. Então, novamente, este sapo pode ser útil. 30 segundos devem bastar, certo? Jack abriu a boca, parecendo incrivelmente solene. Ouça e ouça bem. Exatamente 30 segundos depois, ele estava deixando para trás um sapo em estado de choque. O jovem agora carregava desajeitadamente uma picareta de ferro com lágrimas insondáveis de gratidão. Ele nunca esqueceria tudo o que Jack fez por ele. 1. Poupou sua vida, os humanos eram assustadores. 2. Deu-lhe uma ferramenta poderosa, a picareta mais barata que ele possuía. 3. Compartilhou com ele o segredo da mineração, conhecimento comum. 4. Avisou-o sobre os paladinos que já estavam vindo para caçá-lo. O benevolente, Jack correu para dentro da escuridão. Ele tinha muito terreno a percorrer para chegar ao seu destino. Na verdade, ele desejava que os paladinos entrassem na mina para caçá-lo. Frog. Na superfície, um jovem sapo se escondeu no rio na entrada da mina. Qualquer outra raça poderia ter tido problemas, mas os sapos tinham o dom de ficar parados debaixo d'água. E orgulhoso disso, ele agarrou o osso de comunicação que seu novo benfeitor lhe deu na palma da mão direita enquanto esperava. Aparentemente, esse milagre foi possível graças à magia xamânica, ou pelo menos foi o que lhe disseram. Mas, sem que ele soubesse, ele estava na verdade segurando um esqueleto defeituoso. De qualquer forma, o sapo ficou feliz demais para notar. Ele teve muita sorte de conhecer esse homem. Ele tinha sido tão genuíno e gentil com ele. Afinal, ele era muito diferente dos humanos assustadores sobre os quais seu melhor amigo o alertara. Ele até lhe disse como proceder para evitar os paladinos. Ele estava escondido há alguns minutos quando os homens assustadores apareceram. Eles usavam muito metal frio e seus olhos eram ainda mais frios. Só de olhar para eles o pobre sapo não conseguia respirar. Eles eram evidentemente bandidos, pois exalavam ressentimento. O sapo coaxou de alívio quando finalmente cruzaram o rio lamacento e desapareceram na mina. Logo ele poderia voltar e coletar algum ferro precioso, tão raro no lago. Ele teria o presente perfeito para sua amada com certeza. Mas antes disso, ele tinha algo para fazer. Benfeitor, obrigado, muito obrigado. Nesse sentido, ele esmagou o osso da comunicação, uma pena porque parecia bonito. Agora o homem bom saberia que os paladinos malignos estavam chegando. Ele só podia esperar que eles se encontrassem novamente algum dia. Frog. De volta ao subsolo, Jack deu um tapinha nas costas. Ele sentiu o feedback de seu esqueleto falho sendo destruído. Veja um sapo hífen maior que use um sapo hífen maior que faça um amigo ingênuo. Ele agora sabia o momento exato em que os inimigos haviam entrado na área, seu poder bruto, e podia assim estimar quando eles o alcançariam no que havia sido a morada do dragão. Ainda assim, ele também tinha muito trabalho a fazer. Ele pegou um pote cheio de vagalumes que quase pareciam fadas. Ele ainda se lembrava da expressão confusa do dono da taverna quando pediu alguns. Eles usaram isso em seus shows. Embora estivessem na moda, eles faziam apenas uma coisa e apenas uma coisa, brilhavam de forma atraente. Ele então soltou a criatura em direção à caverna. Ele esperou, esperou e esperou mais um pouco, então aconteceu. Atacar. Um predador de 8 patas finalmente considerou a área segura quando foi devorar o vagalume. Vagalume de superfície caipira, fale sobre uma última refeição saborosa para uma aranha. Bater. Espirrar. Ele sofreu o mesmo destino que seus irmãos há muito tempo, apenas uma mancha prateada azulada no chão de rocha fria. Jack disfarçou a cena do crime. Ele acrescentou pegadas e até desenhou uma cruz sagrada antes de borrifar-se com pó de fada. Agora você está mais difícil de detectar. PS. O combate encerra esse efeito instantaneamente.
Ele foi ainda mais fundo e se escondeu em uma fenda na rocha enquanto contava os segundos e os minutos. Ou ele acertaria o timing perfeitamente ou estaria ferrado. Uma sombra rápida, mas embaçada, de repente passou por ele. Isso aconteceu silenciosamente, quase o suficiente para fazê-lo se perguntar se ele havia imaginado aquilo. Ainda assim, ele sabia que era um Dark Elf. Os elfos negros tinham especificações físicas perversamente poderosas, talento mágico perversamente poderoso, personalidade perversamente cruel. Os elfos negros também eram caçadores incríveis. A escuridão era o playground deles, e eles definitivamente poderiam brincar com qualquer um aqui. Era apenas uma questão de tempo até que o culpado que esmagou a aranha fosse encontrado. O final também não seria bonito. Onde diabos vocês estão? Jack gritou interiormente. Será que ele havia calculado mal? No momento em que estava ficando impaciente, ele finalmente ouviu suas vozes. Onde está aquele Gu? Encontre-o e extermine-o. Faça justiça para nosso irmão caído. Os paladinos estavam aqui, bem a tempo de serem os sacrifícios perfeitos. Encontrando um Gu, eles logo estariam ocupados demais para isso. Jack não tinha ideia do que aconteceu, nem queria saber. Houve alguns gritos esparsos, muitos palavrões e o som de armaduras sendo quebradas. Os paladinos OP que nem mesmo o Old Mist Elemental ousava tocar estavam agora sendo massacrados unilateralmente. Claro, os paladinos não iriam chutar o balde silenciosamente. Eles criaram tanta comoção que ele sentiu tudo, mesmo do seu esconderijo. Quando todos os 6 morreram, eles usaram seu trunfo, Marco Sagrado. Desta vez, porém, foi muito diferente. Marca Sagrada única hífen maior que grupo Marca Sagrada. Toda a energia sagrada ao redor foi sugada completamente, toda. Isso incluía a energia sagrada que o envenenava. Tudo se reuniu em direção ao grupo de espíritos sagrados. Focado, Santo Marco, ou assim ele pensou a princípio. A intensidade foi aumentando até chegar a um ponto que ele ainda não achava possível. Primeiro Marco Sagrado. Puta merda. Literalmente, isso fez com que a marca que ele recebeu anteriormente parecesse um simples tapa no pulso. A Santa Igreja sempre odiou tanto os elfos negros. Não, foi talvez porque o prazo foi diferente. Talvez o ressurgimento os tenha considerado um mal maior. De qualquer forma, o silêncio finalmente retornou e Jack não se mexeu nem um pouco. Suspiro hífen maior que. Respiração da morte hífen maior que morte. Contraia um músculo hífen maior que morte. Ele esperou até que uma sombra escura aparecesse diante dele, parando de repente bem diante de si. Qualquer outra pessoa teria entrado em pânico e se entregado. Ele não fez isso. Ele era perfeitamente indetectável. Foram todos jogos mentais. Ele se certificou de não ser visto por nenhuma aranha prateada, e o pó de fada o estava protegendo de ser detectado. De repente, uma risada melodiosa, divertida, mas sinistra, ecoou. Ouça, e ouça bem, não é? Quem diria que os homens Hans estavam tão interessados em mineração? Aspas, ponto de exclamação, ponto de interrogação, ponto de exclamação, aspas. Jack sentiu o sangue gelar ao perceber as implicações. Oh Deus, não, desde quando? A sombra se aproximou, desativando sua magia de camuflagem, revelando sua aparência, que era impressionante o suficiente para parecer de outro mundo e fazer incontáveis tolos simplórios. Ela parecia jovem, a pele ainda impecável, as orelhas compridas tremendo de interesse e um sorriso inocente contrastando com os gritos anteriores da morte. Jovem e inocente, ela não estava. Os olhos eram a janela da alma, como diziam os sábios. A dela carregava profunda arrogância e experiência inacreditável. Aqueles olhos prateados assistiriam alegremente aos massacres mais horríveis sem vacilar. Ela se aproximou, finalmente fazendo contato visual com ele, sorrindo. Em uma escala de 1 a fodido, ele estava quebrando a maldita escala. Ela lentamente estendeu um dedo fino em direção a ele, alcançando seu ombro e pegando algo. Enquanto o espaço tremia, uma aranha prateada saiu de seu estado invisível. Há quanto tempo estava lá?
Hashtag parafusado. Fim do capítulo. O sábio nunca diz tudo o que pensa, mas pensa sempre tudo o que diz. Aristóteles.